Olá, meus amigos. Quero meditar uma palavra com os irmãos. A grande responsabilidade que está sobre nós, ou pequena para alguns e grande para os outros, depende de como se veja. Quero falar um assunto muito rápido, amigo, que é a responsabilidade que está sobre cada um que é chamado por Deus. Entenda uma coisa que eu quero te dizer, meu amigo, minha amiga. Há momentos em sua vida que você busca Deus de forma tremenda, não vacilando, e há momentos que entra num buraco de vacilações terrível, pecados em cima de pecados, língua, corpo, mente, tudo entregue à vontade da desobediência e do mal que habita em nossos corpos ainda carnais. Eu vejo isso na vida de Eva. Quando Satanás tenta Eva, eu entendo em Cristo Jesus que aquela árvore chamava muito a atenção de Eva. Satã observa, irmão, como nós olhamos para as coisas. Ele é muito sagaz. Satã observa, irmão, como nós prestamos atenção naquilo que está à nossa volta. E a forma que olhamos, existe a linguagem do nosso corpo. E a forma que olhamos é a forma que ele entende, com uma visão muito mais aguçada que a nossa. Tanto para o bem quanto para o mal. Mas o que acontece, irmão? Aqueles períodos que eu disse no começo, que nós afundamos a nossa vida num lago, uma poça de lama, e não conseguimos sair. Aí passamos 1, 2, 3 meses sem voltar ao erro, e voltamos de novo ao erro. Eu quero ler um texto para vocês da Bíblia que está em João, primeiro capítulo de João, diz o seguinte, é rápido, não vai doer nada, não vai dar nem tempo de sentir. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não compreenderam. Aleluia. E o versículo 14 diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Meu amigo e minha amiga, eu, como vocês sabem, outros vídeos eu já falei, eu não faço parte de nenhuma denominação, eu particularmente não faço, não concordo, não acredito nessa igreja que está presente, isso é uma particularidade minha de fé. Acredito que existem muitos irmãos e irmãs sinceros, obedientes a Deus em sua fé, mas é impossível que aquele que obedeça uma norma regulamentadora, institucional, tanto ela ligada à igreja como ligada à Brasília, poderá de alguma forma ser e agradar plenamente a Deus. Então eu tenho minhas questões e quero deixar isso claro. Não sou cristão nem evangélico. Nasci, sou criado para ser a imagem semelhante de Cristo Jesus, e Deus luta em minha vida diariamente, me perdoando, me restaurando e me levantando para exercer e ser aquilo que Ele deseja, não o que eu ou você deseja. É isso que eu quero deixar claro. O chamado, o vocacionado. A Bíblia diz que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Escolhido no grego vem da raiz, que significa chamado específico. Aquele que é chamado para uma obra determinada. É como se você fosse dar um grito, venham todos. E aqueles que venham, você especifica cada um para uma obra. Isso é o vocacionado. Isso é o eleito. Isso é o escolhido. Isso não é o chamado. É algo além do chamado. E o que acontece, irmão? Que a nossa vida entra várias vezes em grande parafuso.
principalmente a vida daquele que tenta se dedicar piamente a Deus. Meu querido, o chamado de Deus é íntimo, é muito íntimo, é muito individual. E se você se encontra nesse estágio que eu estou te falando, irmão, não se preocupe, mas você deve estar atento. A preocupação não é tua, mas sim atento. E nos ensinam, amado, que não é um evangelho verdadeiro esse que muitos propagam na terra, de prestar atenção com mais ênfase. Dizem que não é bem assim não, irmão. Devemos pensar com mais calma, com mais cautela. Tu quer continuar vivendo essa vida, irmão? De levante 1 mês, 2 meses, 3 meses, obediente. Daqui a pouco você entra 1 mês de parafuso de novo, volta a cheirar cocaína, volta a sair com mulheres, volta a ser promíscuo, volta a praticar atos ilícitos com o seu corpo. É esse jeito que você quer viver. Eu tenho certeza que aqueles que têm o Espírito do Senhor amam a Deus não querem, irmão. E eu quero apresentar aqui para ti uma palavra. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. A Bíblia diz que Jesus falou, eu vos dei exemplo. É essa a intenção do Evangelho. Que a palavra de Deus se materialize em nossa vida de forma tão profunda e tão tremenda, que nós venhamos andar a palavra, nós venhamos viver a palavra, nós venhamos ser, respirar, comer, beber e vestir a palavra, como diz em 1 Coríntios 10, 31, quer comamos, quer bebamos, quer façamos outra qualquer coisa, fazer tudo para a glória do Senhor. Mas, meu amigo e minha amiga, isso não nos é passado. Não há exemplo na sua volta. Você não sabe o que é isso. Você só imagina o que é isso. Qual é o homem ou a mulher que você pode seguir como exemplo de obediência, de dedicação, de vencer, de romper? Tu lembra que Jesus falou para Eva? A tua semente esmagará a serpente, a cabeça, e ele lhe ferirá o calcanhar. No original hebraico diz que, algumas traduções hebraicas traz do original hebraico, que se ele não lhe pisar a cabeça, aí sim ele lhe ferirá o calcanhar. É essa a intenção de Deus na tua vida, te fazer carne, fazer com que a palavra de Deus habite em ti, a ponto disso aqui, ó, se fazer carne, toda a palavra de Deus habitar em você e você será carne. A palavra de Deus habitará em você de tal maneira que se fará a sua própria carne escrita. E isso é um fato no Evangelho. Isso aconteceu na vida de Paulo, na vida de Pedro. Mas eles, irmão, Jesus, os apóstolos tiveram que se espelhar em Jesus e Paulo já não. É fé. Paulo já passou, irmão. O tempo dele já se foi, o tempo dos patriarcas já se foi, o tempo dos homens que seguiram a Cristo, os reformadores já se foi, o tempo é o teu, amado. Deus precisa de você, minha irmã, meu irmão. Deus precisa plenamente da tua vida entregue 24 horas. Se você que está me vendo e me ouvindo tem esse chamado, você só ouve o vento suave sussurrando no seu ouvido. Você é um escolhido, amado. Você é um escolhido, amada, para viver um evangelho diferente. Confie em Deus. Se você tem que sair do seu emprego, saia. Se você tem que abandonar algo ruim na sua vida, abandone hoje, agora. Se você tem que abandonar uma namorada, abandone hoje, se ela tem te feito cair. Se você tem que abandonar uma situação emocional na sua vida ruim, saia. Saia, irmão. Porque Deus precisa de você hoje, o teu tempo está passando, o meu tempo está passando, por você ainda alimentar o desejo da árvore do conhecimento do bem e do mal, onde Satã conhece, ele sabe, você pode orar hoje, você pode ler hoje, mas ele vai te pegar daqui 1 mês, 2 meses, sabe por causa de quê? Porque ele sabe que tu ainda não se entregou sinceramente, ele sabe que você ainda não se voltou para Deus plenamente com todo o teu ser, abandonando toda a tua vida, entregando toda a tua existência, pertencendo somente a Deus, Irmão, viva o seu céu na terra, não espere você morrer. Eu preciso de você, Deus precisa de você. Viva hoje o seu céu na terra, seja de exemplo para irmãos e irmãs. Eu morei 30 anos na Vila Kennedy, está uma guerra terrível, tenho perdido amigos nessa guerra de forma terrível.
milhões de igrejas dentro da Vila Kennedy, milhões de irmãos dentro da Vila Kennedy e não resolvem o problema da Vila Kennedy. Você não resolve o problema da sua família. Eu não consigo resolver o problema dos meus pecados. Sabe por causa de quê? Porque eu e você não entregamos a nossa vida a um Deus vivo, a um Deus tremendo, ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Vamos pedir a Deus hoje, irmão, que nossa vida, que Deus Cristo habite em nós, que o Verbo se faça carne em nós. E não venhamos mais olhar para essa árvore da desobediência com um olhar de desejo. Aquela olhadinha. Irmãos, olha quantos programas de televisão tu põe os teus olhos onde Deus não é louvado. Aonde você diz que não tem nada a ver. Aonde eu digo que não tem nada a ver. Conversa nas esquinas. Amizade, irmão, que te corrompe, que não tem nada a ver. Vizinhos, familiares que são malignos na tua vida, que destroem, plantam semente de desobediência a Deus sem que tu perceba no teu íntimo e você diz que não tem nada a ver. Eu faço um convite a você, minha amiga e meu amigo. Se você quer hoje ter uma vida transformada eternamente, viva aquilo que você acredita na eternidade aqui. Eu preciso de você. Eu preciso de você, minha amiga. Eu preciso de você, meu amigo, sendo exemplo de fé para que eu possa me apoiar e que eu seja isso na sua vida. Não continue praticando seus antigos pecados que vão e voltam. Rasgue o seu coração. Remova essa palavra do diabo que Deus não vai te sustentar, que Deus não vai fazer uma obra na tua vida. Deus quer te usar como exemplo da existência dele. Deus manda dizer para ti, minha amiga e meu amigo, é maior do que você. É maior do que você. O chamado que Deus tem na tua vida é maior do que você. E você só vai conseguir viver, você que é chamado e está entendendo o que eu estou falando, somente se fizer coisas que ninguém à tua volta fez. Que nenhum crente que você conhece fez. Não se baseie no teu pastor, não se baseie nos programas evangélicos na televisão que não nos levam a nada. O pecado ainda está dentro da tua casa. O pecado ainda está dentro da tua vida. Faça algo hoje tremendo. Tem medo? Eu também tenho. Mas Deus lançará fora o medo. Renuncie à tua vida e convide a Cristo a habitar em ti, para que o Evangelho se faça carne e venhamos a ser aquilo que esperamos dos outros. E eu preciso de você como exemplo de fé. E milhões à sua volta precisam de você. Que Cristo faça o seu Evangelho ser carne em nossa vida. Que Deus nos faça hoje romper com o maligno que ainda escondemos, ocultamos em nossa alma. E você sabe do que eu estou falando. Se você tem esse chamado, rasga hoje com a sua vida. Abandone tudo, porque é maior do que você. Que Deus nos abençoe e o Evangelho dele seja carne em nossa vida.